Obrigada, Isabel. Acho que está dando algum eco. É de fato um prazer te ouvir e poder conhecer, né, cada vez mais. Já não é a primeira vez que a gente conversa sobre a história, mas de fato sempre eu aprendo, e eu acho que a gente compartilhar a história, entender, né, o que aconteceu no passado, nos permite construir um futuro, né, e permite considerar tudo que foi já conquistado, e para que a gente possa de fato garantir que as coisas aconteçam, né, para que a gente possa efetivar de fato esses direitos que foram conquistados com muita luta, com muito esforço, com muita mobilização, né? E que, como, né, você mesmo falou, não aconteceram da noite para o dia. Foi um trabalho de muitos anos, né? Foi uma evolução também do próprio conceito da deficiência, do próprio modelo de deficiência, né? E eu acho que a gente ganha muito quando a gente pode ouvir a história, né? E pode transmitir isso para todas as pessoas. Então, eu te agradeço demais por ter nos brindado com essa sua participação hoje aqui. E sei que acho que tem um compromisso, né? Logo após, se precisar sair, fique à vontade, né? E aí a gente vai passar então para a Laís, que vai também dar continuidade, né, a contar essa história e poder, já participou também muito ativamente de todo esse processo. A Laís, que é advogada, mestre em Direito pela PUC São Paulo, também doutoranda em Direito pela Universidade de Coimbra, né? E vice-presidente do Conselho Consultivo da Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, parceira também aí de muitas atividades, né? Então, ela vai poder nos trazer um pouco sobre tanto esse histórico da construção, mas também falar um pouco sobre a convenção e o protocolo facultativo. Obrigada. Super obrigada, Renata. Obrigada pelo convite de estar aqui. Cumprimento também o Davi, o professor André, a professora Isabel. Falou aqui dos seus mentores, né, e suas mentoras. Eu estou aqui com uma das minhas mentoras, né, então, na verdade, a Isabel foi quem me provocou também a participar desse processo da ONU. Vou contar um pouco dessa história. E também fico muito feliz de juntar aí esses diferentes espaços institucionais que vão se somando, né, na minha trajetória. Então, hoje eu estou como vice-presidente do Conselho Consultivo da Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, aqui também estou representando esse lugar da sociedade civil, de apoio, de escuta, de diálogo com o órgão, né, com a Defensoria. Acho que, antes de mais nada, queria parabenizar pela iniciativa, né, porque, enfim, como já foram ditos aqui anteriormente, é de extrema relevância a tradução dos comentários gerais da ONU, que são uma espécie de interpretação, né, conformam a hermenêutica jurídica do tratado. Então, muitas vezes com exemplos, com questões práticas para ajudar a orientar a sua aplicação. E justamente porque o comitê recebe os relatórios dos Estados-partes e tem as informações de como que o tratado está sendo implementado no mundo inteiro. Então, quando sistematiza uma determinada orientação por meio dos comentários gerais, o comitê também está justamente buscando aprimorar, né, a interpretação do que é o espírito da convenção. Então, são verdadeiros guardiões, né, da nossa Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e por isso muito importante essa tradução, né? Já vi as demais, ficaram realmente muito boas, né? E, enfim, ainda não vi a nossa, vou ver daqui a pouco.
Mas me faz lembrar esse processo de tradução, como ele também, enfim, além dele ser importante, relevante, porque o português não faz parte das 6 línguas oficiais da ONU, né? Até as escolhas que a gente faz para os termos que são utilizados, né? A Isabel vai lembrar dessa história, que no geral, né, enfim, quando a gente fala de disability ou de discapacidade, a palavra em português, que seria a palavra mais adequada para essa tradução, a gente não tem, né? Que seria a descapacidade, que justamente mostra a relevância, a importância do ambiente, que é quem retira a capacidade da pessoa, não é a pessoa que não tem capacidade, né? E foi uma opção na época, uma opção político-institucional que, enfim, Isabel liderando esse processo pelo governo, junto com, enfim, com a sociedade civil. Eu estava no CONAD, no Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, representando a Ordem dos Advogados do Brasil no Conselho, e, enfim, com muitas linguistas, muita gente envolvida, se tomou a decisão de manter a palavra deficiência, que já era uma palavra conhecida no Brasil, que já era a palavra que tinha atribuído este significado e que viria junto com todas as explicações da interpretação do tratado. Não era o caso naquela época de fazer esse neologismo, de criar uma nova palavra, até porque a gente já vinha mudando, né, essa nomenclatura num crescente de atualização da narrativa e da identidade política do sujeito de direito e pessoa com deficiência. Já tinha saído da pessoa portadora de deficiência, portadora de necessidades especiais, então assim, a gente já tinha muitas nomenclaturas a atualizar, e acabou se mantendo aí, então, a ideia de pessoa com deficiência. Então, essas traduções, elas também têm, enfim, um aculturamento dentro do país, né? Por isso é tão importante que ela seja feita de uma forma coletiva, pensada, estudada, e então, desde antes, já parabenizo aí o trabalho da Clínica Internacional de Direitos Humanos da USP, né, e também da própria Defensoria, que com seu corpo do Núcleo Especializado de Pessoas com Deficiência e de Pessoas Idosas e o Núcleo de Direitos Humanos aí participaram ativamente dessa iniciativa. Eu falei para a Renata que eu não ia usar o PowerPoint, mas eu fui vendo a Isabel e foi me inspirando. Aliás, Isabel, eu fico pensando que, assim, nessa época que a gente participou do processo da elaboração da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, não existia Facebook, né? Então, eu tenho muitas fotos guardadas, mas elas não tão fáceis. Eu nunca fiz esse trabalho de juntar, até porque eu fiz também muito material em vídeo, que a gente não editou, enfim, então tem aí, eu preciso entrar nesse acervo depois e organizar. As poucas fotos que eu encontrei aqui rapidamente para colocar no PowerPoint são fotos que você acabou já mostrando, né, de momentos em que eu estava ali próximo, mas tem, enfim, tem uma infinidade de fotos de crachás, né, foram muitas sessões, até porque eu fui na sexta, na sétima, na oitava sessão e participei das primeiras conferências entre os Estados-partes, que é um dos mecanismos de monitoramento da convenção. Então, aí tem muitos crachás de entrada e permanência na ONU, Banco Mundial e etc. Foi um momento, enfim, bastante bonito aí das nossas vidas, né? E a Isabel justamente incentivou, eu como advogada do Instituto Paradigma, sempre vocacionei minha carreira para trabalhar com organizações da sociedade civil e trabalhando com organizações também comecei a trabalhar com direitos humanos das pessoas com deficiência, e nessa época a gente construiu um programa de advocacy para o Instituto Paradigma em 2003, né? A gente respondia perguntas de internautas da revista Sentidos, que era uma revista especializada em pessoas com deficiência. Às vezes chegavam perguntas que a gente não tinha as respostas, que tinha que pesquisar, e às vezes a resposta não estava num lugar claro na legislação, né? Então a gente procurava também projetos de lei dentro do Congresso Nacional para saber se poderia responder aquelas questões que estavam sendo colocadas. E com isso a gente começou também a fazer muito acompanhamento legislativo, enfim, a acompanhar a discussão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que hoje virou a Lei Brasileira de Inclusão. E um dia a Isabel me chamou e falou: Laís,
você que está aí liderando todo esse processo pela sociedade civil, de discussão da legislação. A ONU está fazendo, nesse momento, um processo de discussão de um tratado internacional de pessoas com deficiência. Acho que vocês deveriam participar, vocês deveriam se inscrever, se cadastrar no comitê. E assim a gente fez por esse, enfim, empurrão, né, por esse diálogo, por essa conversa, e logo que a gente voltou dessa primeira sessão, eu e a Luísa Russo, só tínhamos nós do Brasil, foi justamente uma sessão que o governo brasileiro também não tinha, enfim, técnicos do Brasil, estava representada pelo diplomata, né, o Pedro Cardoso, à época. E aí, quando a gente voltou, a gente falou, nossa, esse processo é muito grande e a gente não pode representar sozinhas. A gente precisa mobilizar a sociedade civil brasileira para estar junto. E aí a gente fez um grande encontro na PUC de São Paulo, juntando, enfim, todas as lideranças de pessoas com deficiência do Brasil, para construir uma proposta brasileira, né? E foi junto com a CORD, com todo mundo... Um processo bem bonito. Depois, nessa sexta sessão, na sétima, né, que foi assim em janeiro, a gente tinha, então, um texto para apresentar, não só tendo sido pactuado e consensuado entre nós, mas como uma minuta de redação que poderia já traduzir um pouco do avanço que já estava sendo colocado na nossa legislação, nas nossas políticas públicas e o que a gente pensava enquanto... possibilidade de um tratado internacional. Então, foi bem bonito esse processo, porque teve também em paralelo o Projeto Sur, né, que era um projeto de financiamento internacional de organizações, lideranças de pessoas com deficiência do hemisfério sul do mundo. Então, na América do Sul foram, né, na América do Sul e também outros países, né, foram financiados pessoas que depois viraram referências e líderes, já eram referências dos seus países, né, mas depois tinham mais compromisso ainda com esse processo de posteriormente ratificar e monitorar e implementar o tratado. Então, isso só enriqueceu aí esse grupo que a Isabel nominou aqui do GRULAC, né, que era o grupo dos países latino-americanos e do Caribe. E o GRULAC era o nome utilizado na linguagem político-institucional da ONU, mas que, enfim, a gente também, enquanto sociedade civil e governo, se reunia tentando, enfim, somar forças, né, a los hermanos e as pessoas que estavam junto aí com a gente nessa ideia de coletivo, né? Então, eu vou colocar aqui rapidamente um pouco... Só peço para confirmar se está tudo bem, se tá passando. Obrigada, Renata. Então, eu vou passar aqui rapidamente alguns slides aqui só para ilustrar a nossa conversa. Eu esqueci de fazer minha audiodescrição, então, para as pessoas cegas que estão acompanhando essa conversa, eu sou uma mulher de 44 anos e sou morena, tenho os cabelos pretos na altura dos ombros, mas eles hoje estão presos, né? E eu estou usando uma blusa branca e um blazer azul. Estou de branco e azul, acho que em homenagem à ONU, à paz e aos direitos humanos das pessoas com deficiência, que a gente celebra hoje, né? A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ela entra nesse rol, então, né, dos tratados internacionais de direitos humanos. O professor André falou aqui no começo bastante sobre a necessidade desse projeto de visibilidade dos direitos humanos, e aí, em especial, a gente tem o sistema especial de proteção dos direitos humanos, onde entram os tratados específicos, né? A Convenção se soma a esse sistema e ela justamente complementa, enfim, os direitos que já eram direitos das pessoas com deficiência. Eu gosto sempre de frisar
Isso, porque não são direitos novos. O que a Convenção trouxe foi o como que os mesmos direitos das pessoas com deficiência devem ser garantidos nas suas especificidades, nas suas particularidades, buscando nesse projeto de visibilidade, dar mais, enfim, amplitude, né, e efetividade à aplicação desses direitos. A Isabel também já mencionou que justamente a grande característica da convenção é ter uma força jurídica vinculante. No nosso país, a convenção foi elevada ao mais alto grau hierárquico, porque cumpriu todo o rito da Emenda Constitucional 45. A gente tinha discussões jurídicas sobre a hierarquia das normas. Eu, enfim, sempre me somei a todas as correntes que entendem como constitucionais todos os tratados de direitos humanos, mas fato é que a partir de 2004 a gente tinha uma regra muito objetiva de um quórum a ser cumprido dentro do Congresso Nacional e que, ao ser alcançado, deixa de ter discussões sobre o status hierárquico desta norma. E, automaticamente, na minha visão também, enfim, acaba convalidando, né, todos os outros tratados internacionais que não cumpriram essa norma, porque essa norma não existia. A gente teve, Isabel mencionou isso, né, uma ratificação complementada, né, completada em 2008, e dentro da doutrina de direitos humanos, uma das questões que se colocava era a necessidade de, depois do ato de confirmação do Congresso, do depósito do tratado na ONU, era necessário dar conhecimento à população em geral por meio de um ato do Poder Executivo. Então, no CONAD também a gente ainda impulsionou que o Poder Executivo Federal publicasse o Decreto 6949 de 2009 por essa razão, né? Para que não faltasse nenhum ato formal para garantir a constitucionalidade desse tratado. E a gente sabe como isso é importante, haja vista as discussões que, enfim, são travadas a partir dessa compreensão, porque nenhuma norma embaixo da Constituição Federal pode ser em desacordo com o teor, né, do que diz a Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, na medida que ela ganha esse caráter de parâmetro de validade das normas, né? Há uma transversalidade muito grande entre as pessoas com deficiência e as demais, enfim, questões de identidade de gênero, origem étnica, orientação sexual, e a gente percebe que a Convenção ela traz uma transversalidade muito grande, porque ela trata de direitos civis e políticos, de direitos econômicos, sociais e culturais, sempre avançando um pouco mais naquilo que já estava garantido, explicando como, né, garantir esses direitos especificamente para as pessoas com deficiência. Ela introduz o princípio do direito à acessibilidade como um direito ponte, um direito garantia, como uma novidade no ordenamento jurídico, traz essa ideia de que todos os programas e políticas públicas de promoção do desenvolvimento sejam inclusivas, que as crianças e mulheres com deficiência têm duplas vulnerabilidades e precisam ser, por isso, olhadas de maneira distinta, e impõe também que os recursos advindos da cooperação internacional sejam inclusivos e acessíveis a todas as pessoas com deficiência. Uma das principais questões do tratado é justamente o conceito, até porque ele é quem vai definir quem são as pessoas que poderão ser usuárias, né? Se são sujeitos de direitos desse tratado internacional. E, obviamente, que no plano nacional, no geral, se busca também se somar, né, ao reconhecimento dos direitos, justamente os orçamentos das políticas públicas que vão beneficiar e vão induzir, vão operacionalizar os direitos que estão ali previstos, né? Então, é um tema bastante importante nesse sentido. Eu gosto muito dessa frase aqui da Rosângela Berma, que fala que as pessoas com deficiência é o resultado da interação entre pessoas com diferentes níveis de funcionamento e um entorno que não leva em consideração essas diferenças.
A convenção, ela é um conceito em evolução, a gente já comentou aqui um pouco que ela sai desse lugar do modelo médico para o modelo social de direitos humanos, em breves linhas, né, num resumo, o que a gente está querendo dizer é que o novo paradigma enxerga as pessoas com deficiência como pessoas, em primeiro lugar, e todo o sistema de direitos humanos está para apoiar a dignidade dessa pessoa humana. No modelo médico, a gente tinha um olhar muito voltado à cura das pessoas com deficiência, muito voltado às questões de saúde, quando, na verdade, as pessoas elas são mais amplas do que só as suas questões de saúde, que também são importantes. E por isso que, no geral, a principal questão do conceito que está positivado na Convenção e hoje também na Lei Brasileira de Inclusão é o conceito de uma interação. A deficiência ela é um resultado de uma interação entre as pessoas e as barreiras que impedem a sua plena inclusão. Então, esse conceito está no preâmbulo, ele também está no corpo do tratado e também na Lei Brasileira de Inclusão. E para operacionalizar esse conceito, eu gosto de trazer essa fórmula que foi criada pelo Marcelo Medeiros, do Banco Mundial, que fala da deficiência como uma equação entre a limitação funcional e o ambiente onde ela está inserida. Se a gente imagina uma limitação funcional de grau 1 versus um ambiente completamente acessível, a deficiência, né, 1 vezes 0 é 0. Isso não quer dizer que a deficiência desaparece, mas ela deixa de ser uma questão. Igualmente, quando uma limitação funcional em grau 5 versus um ambiente completamente acessível, o 5 vezes 0 também vai ser 0 como resultante. De novo, a deficiência não deixa de existir, mas ela deixa de ser uma questão, porque não existem obstáculos para que aquela pessoa possa usufruir dos seus direitos. É assim também no caso da limitação funcional de grau 1, que encontra barreiras dentro do ambiente de grau 1, ela vai resultar, 1 vezes 1 vai resultar em 1, e a principal demonstração dessa equação é como na limitação funcional de grau 5 versus um ambiente que apresenta barreiras em grau 5, ou seja, com muitas barreiras, completamente inacessível, essa equação do 5 vezes 5 vai resultar em 25. Isso aqui também mostra, nesse entorno imaginário, o quanto que é importante a gente investir no ambiente, no entorno onde as pessoas estão inseridas, porque é ali que a gente consegue mudar e é ali que a gente consegue, de fato, minimizar os impactos das questões das limitações funcionais e não gerar mais vulnerabilidades, né? Quando a gente fala dessa equação entre pobreza e deficiência, como um retroalimenta o outro, está muito ligado a esse conceito de como que a ausência de bens, serviços e políticas acabam agravando a situação de uma pessoa com qualquer tipo de limitação funcional. A deficiência faz parte de todo o ciclo da vida, né? Então, nesse caso, pensando nessa fórmula e nessa ideia, é muito mais lógico e custo-efetivo modificar a condição dos seres humanos, né? Ou trabalhar na construção de ambientes inclusivos. Essa é a pergunta que nos faz investir, né, nos ambientes inclusivos e entender que não é a condição dos seres humanos que devem ser modificada. As pessoas com deficiência vivem um ciclo de invisibilidade, muitas delas ainda invisíveis são mantidas em casa. Quando elas não são percebidas na comunidade, a própria comunidade não se preocupa em prover esse acesso a bens, direitos e serviços. Sem acesso a bens, direitos e serviços, não tem inclusão, isso gera discriminação e falta de consciência, e assim a gente vai seguindo e continuando. Os princípios da Convenção vêm justamente para reorientar as nossas políticas públicas e também o acesso a direitos, e são hoje princípios constitucionais. Acho que isso é sempre muito importante da gente frisar. Eu vou, pelo adiantado da hora aqui,
assurar principalmente, né, sublinhar principalmente o princípio da acessibilidade, que é um dos alicerces importantes desse novo olhar, da explicação do como garantir os direitos das pessoas com deficiência, especialmente porque na Convenção a acessibilidade, ela, enfim, está colocada como princípio, como direito, na medida em que determina que as concepções de todos os espaços e formatos de produtos e serviços permitam que os usuários com deficiência possam ser legítimos e dignos. Então, a gente está falando também de uma reconcepção dos produtos, serviços e espaços existentes. É um direito que deve ser promovido para atender a coletividade, garantido a todos os cidadãos, incluindo o endereçamento específico às questões das pessoas com deficiência, com vistas a oferecer o máximo de autonomia, segurança, conforto para quem for usufruir, que usufrua com dignidade. É também um direito a ter direitos, uma garantia de aplicação transversal fundamental para o alcance de demais direitos. A gente tem barreiras de diversas naturezas, seja arquitetônicas, urbanísticas, tecnológicas, comunicacionais, atitudinais. E a Convenção traz vários conceitos importantes para lidar com todas essas barreiras. Desde trazer um conceito bastante claro sobre o que significa a discriminação por motivos de deficiência, colocando que, inclusive, a recusa de adaptação razoável é uma discriminação. Adaptação razoável são essas modificações e ajustes que são necessários para individualizar cada caso, para assegurar que, para além do desenho universal, a gente também possa ter uma adaptação específica para as pessoas com deficiência e negar, né, não prover adaptação razoável é também considerado discriminação. A gente tem o conceito de desenho universal descrito na Convenção como uma concepção que possa garantir que na maior medida possível, todas as pessoas possam utilizar o espaço, o serviço, o programa, o produto, sem necessidade de adaptação ou projeto específico, o que não exclui ajudas técnicas para pessoas com deficiência. Acho que sempre é o sentido de tentar fazer ao máximo que seja para todo mundo, sem esquecer que individualmente a gente também precisa cuidar daquela adaptação daquela pessoa. A Convenção também fala sobre comunicação e língua, né, trazendo também que língua abrange as línguas faladas e de sinais e outras formas de comunicação não falada. E gosto muito de pensar que ela traz também essa ideia de que a gente tem que estar sempre conscientizando a sociedade, inclusive as famílias, para que elas compreendam os direitos dos seus familiares com deficiência, para que a gente possa prover todas as condições e fomentar respeito e dignidade, combater estereótipos e promover a conscientização sobre as capacidades. Eu fiz a minha dissertação de mestrado, tendo vivenciado tudo isso na ONU, eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, seu protocolo facultativo e acessibilidade. E eu defendi na PUC de São Paulo, professor André, tendo na minha banca o professor Alberto do Amaral Júnior, que é titular da Universidade de São Paulo, né, da Faculdade de Direito, da área de Direito Internacional, seu colega, então, e ele é uma pessoa cega. E foi muito bonito porque eu mandei para ele por e-mail, entreguei impressos, se ele quisesse fazer uso de ledor, por e-mail, se fosse o caso de ler com um software de leitura de voz, né? E consegui fazer uma dissertação em braille no dia, para que ele pudesse acompanhar a arguição, né? Então, não só ele já tinha lido, já tinha todas as perguntas na cabeça, mas ele acompanhou as perguntas da professora Silvia Pimentel, que foi uma das arguidoras, né? Que foi também vice-presidente do Comitê de Monitoramento da CEDAW, da Convenção das Mulheres, e a Flávia Pevesan, que foi a minha orientadora no mestrado. Eu escrevi eu gosto desse trechinho aqui, que eu acho que resume um pouco dessa nossa conversa, inclusive pensando como, enfim, como acolher, como prover, como garantir, né, acessibilidade. Então, eu vou ler esse último trechinho aqui para a gente ir encerrando aqui a minha participação, a minha fala. Uma questão que decorre da acessibilidade como pressuposto ético é que, além de provê-la de maneira orientada dentro dos padrões e normas técnicas definidos pela legislação,
Os espaços acessíveis devem permitir sensação de acolhimento, além do acesso com autonomia, segurança, interação e identidade. Muitas vezes essas relações que são criadas com os lugares dependem das sensações ou emoções que cada ambiente pode despertar numa pessoa. No caso das pessoas com deficiência, a acessibilidade deve ser garantida como ponto de partida mínimo, sendo certo que quanto mais for concebida, possibilitando a existência de prazeres, maior será o grau de afinidade e, consequentemente, de dignidade que a pessoa experimentará. Especialmente para as pessoas com deficiência sensorial, que são guiadas pelas sensações que experimentam no meio do caminho, se este não proporcionar interação de forma harmônica com o meio, o trajeto não vai fazer sentido, proporcionando um sentimento de não igual, não incluído, não acolhido. Eu, enfim, queria ter publicado como livro em vários formatos, acabei não fazendo, mas deixo o link, né? Depois essa apresentação vai ficar disponível enfim, pela Defensoria, né? Então fica o link aí para quem quiser também ler a dissertação de mestrado que conta, enfim, de forma mais pormenorizada essa história que a gente está conversando aqui em resumo, né? O processo de monitoramento envolve, então, alguns mecanismos, né? E um dos mecanismos, e entre os mecanismos existe o Comitê de Monitoramento Temático, que é quem elabora os comentários gerais, como a gente comentou no começo. Para completar, só para explicar aqui o que a Isabel falar da diferença entre a convenção e o protocolo facultativo, né? Que na negociação, o protocolo facultativo, normalmente ele é feito posteriormente, quando a gente está acrescentando algum tema que não foi pensado, não foi discutido na época da elaboração do tratado, mas no caso da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, foi um mecanismo de acelerar o processo de negociação. Então, como não tinha acordo sobre o tema das visitas em loco e dos sistemas de petições individuais, a ideia para que a gente não desidratasse, para que não deixasse essas ideias estarem presentes e disponíveis como mecanismos para a opção dos estados, foi que o protocolo facultativo, então, nasceu junto com a convenção como um anexo, onde ele contém a possibilidade de denúncias individuais e de visitas em loco nos países. E aí os países eles assinam e ratificam, né, os dois documentos ou apenas a convenção, normalmente, né? E a gente tem muito mais países que ratificaram, completaram o processo da convenção do que completaram ambos. Mas é expressivo também o número de países que ratificaram tanto a convenção quanto o protocolo facultativo. E no nosso caso, no Brasil, a gente também ratificou os dois, então os dois valem para o nosso país, né? E por fim, mesmo para terminar, os comentários gerais são 7 hoje já editados, a gente já tem discussões sobre o próximo, o 8º, né, que trata do trabalho, e é sempre interessante pensar que todos podem participar do processo, inclusive, de elaboração, porque normalmente tem consultas públicas, e esses comentários muito advêm do sistema de monitoramento, como eu falei no começo, então muito também dos relatórios que são enviados pelos Estados-partes. O Brasil deve enviar o próximo relatório de monitoramento no ano de 2022, assim se espera, é o ano que está previsto, o próximo ciclo de monitoramento do Brasil, mas ele já teve um ciclo anterior, em 2015, onde foi enviado o relatório do Brasil, foi enviado um relatório da sociedade civil, a Defensoria Pública também enviou contribuições para esse processo, e o Comitê de Monitoramento fez perguntas para melhor esclarecer e, ao final, recomendações específicas para o Brasil. Então, quem quiser conhecer mais esse processo, ele tem muito disponível no site da ONU, e a gente sistematizou esse processo no quesito educação inclusiva dentro de um parecer que escrevemos para o Instituto Alana em relação a essa ADI, essa DIN 6590, que está em discussão hoje
STF, né? A gente já tem, então, uma utilização bastante prática, principalmente do comentário número 4, que fala, então, da educação inclusiva, mas também do comentário número 7, que exige a participação de organizações de pessoas com deficiência. São várias organizações que estão junto nesse processo de amicus curiae, né, como amigos da corte. A gente já tem uma liminar suspendendo o decreto, teve uma audiência pública recente, agora em agosto, bastante significativa, e a gente espera, né, eu coordeno a frente jurídica da Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva, a gente espera que no ano que vem a gente tenha, enfim, a confirmação desse julgamento como uma jurisprudência positiva que siga e o sentido, inclusive, do comentário geral número 4, de que a gente não pode segregar pessoas com deficiência em ambientes apartados na educação, que o sistema educacional deve ser inclusivo para todos. Eu deixei aqui no final do PowerPoint algumas referências de textos, de escritos, inclusive a referência também do próprio parecer que mencionei, e agora sim me despeço, agradecendo aí a oportunidade da participação. Obrigada. Obrigada, Laís. Acho que, assim, a gente não poderia ter um evento tão rico, né? Se não tivesse pessoas tão envolvidas e que participaram, de fato, de toda essa história como vocês duas, né? Então, fico muito feliz de tê-las aqui, né? Tanto a professora Isabel, a doutora Laís. Também agradeço novamente o professor André, o doutor Davi, por essa oportunidade. Acho que ficou bastante claro, né, o quanto o movimento social, as entidades de defesa de direitos das pessoas com deficiência ansiavam por ter esse material acessível, né, em língua portuguesa, para que todas as pessoas pudessem, de fato, consultá-lo, pudessem ter acesso. E eu acho que essa publicação ela acaba trazendo, né, e garantindo, né, de fato, esse acesso. É fato que a gente ainda talvez precise de outras formas de publicação ainda para poder garantir maior acesso, inclusive para as pessoas com deficiência, mas já é um passo muito importante a gente ter em língua portuguesa, né? E eu acho que vai ser muito, muito mesmo utilizado. Eu coloquei aqui nos comentários do YouTube o link para acesso, né, no nosso site da tradução, para quem já, né, quiser acessar. Como eu falei, foi um trabalho realmente hercúleo. A gente contou também, né, com a apresentação nesse trabalho do professor André, com prefácio da senadora Mara Gabrilli, que também é perita do comitê, e também com prefácio da Laís, né, e com a tradução de todos os comentários hoje que estão disponíveis, né? Então, eu agradeço a todos vocês que estiveram com a gente também. Não sei se Davi, professor André, alguém gostaria de fazer ainda alguma manifestação final? Senão, a gente passaria para o encerramento. Então, podemos, então, encerrar e a gente continua, né, trabalhando juntos, com certeza, encontrando todas as pessoas que lutam, né? A gente está sempre juntos, quase em todos os eventos, ou em alguns momentos a gente acaba se encontrando. Então, a gente continua juntos nessa luta aí, para garantia, de fato, dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Obrigada, então, e uma ótima tarde. Vou só deixar um registro, desculpa, Renata, que quebrar o protocolo, mas só deixar um registro e uma reflexão também para que, eventualmente, essa mesma publicação depois possa ser feita em Libras, né? Porque acho que, assim, a gente tem também, enfim, esse desafio, né, comunicacional aí para superar. Então,
É claro que é bem importante que ela esteja hoje em português, mas fica como um próximo passo para o ano que vem. Se vocês acharem, enfim, relevante e importante, acho que seria um super gol de placa também da Defensoria Pública e da Universidade de São Paulo. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigada, Laís. Eu acho que, de fato, é bastante importante que a gente possa ter vários formatos desse material para acesso, e também a gente pensa, né, em ter também um formato físico mesmo de publicação, né, para que as pessoas possam manusear com mais facilidade também, né? Mas esse é um primeiro passo. Acho que, né, não termina nesse ato aqui. A gente continua juntos aí fazendo esse trabalho para poder garantir o acesso, né, democratizar esse acesso e poder garantir, de fato, efetivar os direitos humanos das pessoas com deficiência. Muito obrigada, então, a todos e todas. Obrigado pela sugestão, viu, viu, Laís? É realmente passo a passo, a gente chega lá. Então, a gente então encerra agora, agradecendo então a todos e todas que estiveram conosco, e o evento também vai ficar disponível no canal do YouTube da Defensoria Pública para quem quiser acessar. Tá? Obrigada.